E aí a gente vai, fenômenos físicos e químicos, a gente já está acabando. E é muito diferente um do outro, porque os fenômenos físicos é quando a natureza do material ele não vai alterar, ele só vai alterar, digamos assim, o superficial, que a gente consegue ver. Um exemplo é a dilatação de um metal, uma expansão ou contração de um gás, a atração de um metal pelo ímã, certo? Então, normalmente nas pontes que a gente vê, eu não sei se vocês já sentiram isso, já repararam que quando a gente vai passar por um viaduto ou por uma ponte, o ônibus ele fica pulando, ou o carro. Em cada emendazinha ele fica pulando. Por quê? Porque quando eles vão construir esses viadutos ou essas pontes, eles deixam uma brecha entre um bloco de concreto e outro. Porque como aquele material ele vai ficar exposto o dia inteiro, ele vai sofrer dilatação térmica, ele vai expandir. Então, se eu tivesse uma ponte construída toda de um concreto só, nesse processo de dilatação, a ponte ia rachar. E nesse processo de contração, onde ele ia diminuir, a ponte ia rachar também. Então, eles, entre um bloco de concreto e outro, eles botam superfícies de metal, certo? Deixando aquele, para dar realmente força na estrutura, para dar estrutura. E aí, entre um bloco e outro, tem pequenas brechinhas, que é justamente para a ponte não romper. E é justamente também o que acontece nos trilhos de metrô, nos trilhos de trem. Com o passar do tempo, pela exposição do sol, o metal ele vai se dilatando. Contanto que ele se dilata, ele vai se deformando. Então, quando a gente tem essa transformação visual e não altera a natureza do material, a gente chama isso de um fenômeno físico. Agora, quando a gente tem essa transformação e ela altera a natureza do material, a gente chama ela de químico, que é justamente aqui o exemplo que eu botei para vocês. Desculpa. Do ferrugem, certo? O ferrugem nada mais é do que óxido de ferro. É ferro metálico que reage com o ar e se transforma em óxido de ferro, que é justamente o pozinho amarronzado, laranja, que a gente consegue tocar e consegue ver. E tem aquele cheiro específico de ferrugem, de ferro. Então, nesse caso, o ferro passou para óxido de ferro. Então, ele mudou a sua estrutura química. Quando ele muda a sua estrutura, a sua natureza, a gente diz que isso é um fenômeno químico. Então, outro exemplo que eu coloquei aqui é a combustão. A combustão, ela também é um fenômeno químico. A ferrugem, a transformação de vinho em vinagre. Se você pegar uma garrafa de vinho e botar ela no fogo, ela vai evaporar o álcool. Então, o álcool vai sair do vinho e aquele vinho vai se transformar em vinagre, certo? Vai ter a transformação em ácido acético. Então, se muda a estrutura, se muda a natureza, é um fenômeno químico. Se não muda, é um fenômeno físico. E aí, para encerrar essa primeira etapa, a gente tem reação química. A reação química, ela é composta por reagentes e produtos. E aí eu coloquei essa observação daqui porque muita gente confunde o que é reagente e o que é produto. Reagente é tudo que está antes da seta. E produto é tudo que está depois da seta. Certo? Então, aqui, ó, produtos. Depois é agente antes da seta. Certo? Isso é uma reação química. Ok? Alguma dúvida com assim, de energia e matéria? Não. Certo. A gente vai falar agora sobre dois modelos atômicos. Por quê? Como o conteúdo de química ele é muito denso e tem o leite é homogêneo e heterogêneo. O leite ele é homogêneo porque a gente não consegue ver as partículas de lactose, que é o açúcar do leite, e a água contida no leite. Então o leite ele é homogêneo.
Mas se eu pegar leite em pó e só colocar água, eu vou ter uma mistura heterogênea, porque o pó não vai se misturar sozinho na água, entendeu? Então, o leite por si só é uma mistura homogênea. Mas se eu tiver o leite na forma de pó e misturar na água, eu tenho uma mistura heterogênea. Ok? Quem perguntou? Ok. Então, a gente vai falar agora sobre dois modelos atômicos. De nada, Daniele, de nada. Porque, como eu estava explicando para vocês, o conteúdo de química ele é muito denso. Então, se eu fosse só comentar para vocês, ia ficar muito vago. Não dá, gente, eu não consigo dar uma aula vaga, eu tenho que explicar, ainda mais porque eu sempre falo para todo mundo que a química é uma ciência abstrata. Por isso que muita gente identifica a química como difícil, porque ela é difícil de compreender, mas ela está no dia a dia da gente. Então, se a gente fizer essas associações, a gente consegue entender a química, certo? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre modelos atômicos. E aí, depois de que a gente falar sobre esses dois modelos atômicos, a gente encerra a aula e vai chegar lá o exercício. Então, vamos lá. Modelos atômicos. Modelos atômicos da ideia de átomo, certo? E já já eu vou mostrar para vocês. Quem estiver lendo aí já vai saber o que é átomo, mas já já eu vou falar para vocês o que é o átomo. Então, a ideia de estudar modelos atômicos começou lá atrás, antes de Cristo, quando o homem ele sentiu a necessidade de estudar o meio onde ele vivia, o mundo que ele vivia, para querer saber do que ele é feito. A curiosidade matou o gato. Então, o povo queria saber do que era feito onde a gente vivia e começou a estudar. Então, as primeiras ideias de estudo do átomo, para explicar esses questionamentos, eles são de aproximadamente do século V a.C., certo? Que eu coloquei aí para vocês. E aí os filósofos gregos, eles, primeiro que, eu acho isso muito engraçado, que quem começou a estudar química não foi químico, ou foi físico, ou foi matemático, ou foi filósofo. Mas o negócio começou a acochar e ninguém começou a entender. Então, quem era físico passou para estudar química e se transformou em químico. Quem era filósofo teve que começar a aprofundar em química e aí virou químico. Quem era matemático é a mesma coisa. Então, eu acho isso muito engraçado, porque aqui, a química, ela é abstrata, mas ela não é solta. Ela é ligada. Todas as ciências, elas são ligadas. Então, a gente não pode desprezar as ciências humanas e exaltar as ciências exatas. Não dá. Porque as ciências exatas hoje ocorrem e existem por causa das ciências humanas. Foram os filósofos, os sociólogos, os historiadores que começaram com suas indagações de estudar o meio que a gente vive. E aí surgiu a química, a física, matemática, biologia, enfim, eu acho isso fantástico. Então, não desprezem, tá? A gente fica naquela briguinha lá no Telegram, não, porque a química é a melhor matéria, só mais biologia, mas tudo se complementa, tudo se une para ser o que é a ciência, ok? Então, as primeiras ideias de tentar explicar o mundo onde a gente vivia veio dos filósofos gregos. Então, eles começaram a se perguntar e a questionar e a buscar as respostas para esses questionamentos. E aí, rapidinho, meu computador está descarregando. E aí, o primeiro filósofo, não o primeiro assim, mas o primeiro que ficou marcado na história da química com o estudo dos átomos foi Aristóteles. Aristóteles era um filósofo, e aí ele começou a estudar essa ideia e começou a ver mais ou menos a ideia dos 4 elementos. Ar, terra, fogo, ar, Avatar, a lenda de Aang. Eu adoro esse anime. Então vamos lá. Aristóteles ele começou a estudar esses 4 elementos e a misturar esses elementos. E aí ele percebeu que quando você misturava o ar com o fogo, a gente tinha o quente. Quando a gente misturava fogo com a terra, a gente tinha o seco. E quando a gente misturava terra com água, a gente tinha o frio. E o ar com água, a gente tinha o úmido. Então, essa mistura
entre os elementos principais, ar, terra, fogo e água, ela deu origem a esses fenômenos quente, seco, úmido e frio, e a partir disso começou o estudo do átomo por si só, dizendo assim, na propriedade mesmo. E aí, por volta do ano 478 a.C., outro filósofo chamado Leucipo e seu aprendiz Demócrito criaram a hipótese da matéria, após sofrer subdivisões que acabaria chegando em uma partícula indivisível. Lá no início do estudo do átomo, eles acreditavam que o átomo ele era indivisível. Ia chegar uma hora que eu não ia conseguir mais dividir. A partícula ia ficar muito pequena. Então, daí vem o nome até hoje que a gente usa de átomo. Ar vem o prefixo de negação, que diz não ou sem, e tomos significa divisão, sem divisão, não divisão, ok? Então, a definição de átomo propriamente dita é sem divisão. Mesmo sabendo que nos dias atuais, essa teoria de que o átomo ele chega a uma partícula indivisível já foi derrubada. Mas porque esse nome pegou, mudar agora não ia fazer muito sentido e só ia confundir mais ainda o povo que estuda o átomo. Então, deixa átomo mesmo, é melhor do que confundir todo mundo.